professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACET. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, né, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, né, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial, né, sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, né, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, né? As ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Eu sou Regiane Maria Lira da Silva e eu agradeço muito o convite de participar desse projeto, né, da colega Lin. E vou contar um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sempre tive interesse pelas ciências desde criança. Então eu nasci em Pernambuco e cresci em Recife, no bairro da Várzea, que tinha uma natureza muito interessante, muito grande. Então eu cresci muito livre e eu me lembro de recordações, né, muito cedo, entre 5 e 6 anos, que eu adorava quando chovia. Até hoje eu adoro quando chove, porque eu podia ir atrás das minhas coletas de sapos. Então eu sempre tive mesmo, né, essa tendência à biologia, à história natural. E foi assim que eu fui me organizando, né, desde criança até chegar e concluir o ensino médio e iniciar o curso de biologia na UFBA aos 16 anos. Então, eu fico dizendo que eu entrei na universidade inocente, pura e besta. E foi muito, muito bom, né? Foram anos muito felizes da minha vida. Eu queria biologia e me encontrei em biologia. E eu fui muito feliz durante a graduação, eu fui muito feliz na Universidade Federal da Bahia. Tanto que continuei na universidade. Então, a partir do momento em que eu entro em biologia, eu já tinha a pretensão de trabalhar com animais peçonhentos, que são as cobras, aranhas e escorpiões. Eu digo que alguém tem que fazer esse trabalho, né? E logo eu procurei, em 1987, a professora Tânia Brasil. Eu entrei em 1985. Meu primeiro estágio foi na Fiocruz, que eu tinha 17 anos, e foi muito bom ter estagiado na Fiocruz. Eu amava aquele instituto de pesquisa, estar ali dentro, trabalhar nos laboratórios de doença de Chagas, no laboratório de entomologia. Mas eu queria trabalhar com animais peçonhentos. Eu descobri que tinha no Instituto de Biologia uma professora que trabalhava com animais peçonhentos, que é a professora Tânia Brasil. E depois da volta de um congresso em que eu fiquei encantada pelo comportamento das aranhas, eu procurei a professora Tânia com as duas colegas, convenci duas colegas a se juntarem a mim,
e quando abriu a chamada da Bolsa de Iniciação Científica, o PIBIC, da UFBA, eu então procurei junto com elas a professora Tânia, que disse não, né? Eu estou muito ocupada, ela estava no colegiado reformulando o currículo de biologia, mas de tanta insistência, né? Na terceira vez ela cedeu e nos acolheu como estagiárias. E para mim foi algo muito importante, porque era uma mulher, né? Ela, inclusive, me deu, o primeiro livro que ela me deu para ler foi o livro de Vital Brasil, A Defesa contra o Ofidismo. Um livro que Vital Brasil fala de uma maneira muito incrível, de uma forma, de uma comunicação muito leve, sobre como foi ele entender o problema do ofidismo, do acidente por serpentes, como ele lidou com isso, até chegar à descoberta da especificidade do soro. Até então, eu não sabia que Tânia Brasil era neta de Vital Brasil, que fundou o Instituto Butantan, fundou o Instituto Vital Brasil. E depois que eu descobri isso, aí que eu fiquei assim mais fascinada ainda. E assim que a gente entrou, né, uma das coisas que Tânia fez foi: vocês vão organizar a bibliografia, e nós fomos chamadas, ela foi chamada como professora para atuar no resgate de fauna de uma usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica de Itaparica, né? E para mim foi maravilhoso, porque ela levou eu, Luciana e Tatiana. A Luciana é professora, Luciana Casais é professora do ICS hoje, Tatiana Marcel foi fazer medicina, é professora de medicina, e nós fomos para lá junto com ela. E o resgate de fauna de uma barragem, a despeito de todo o impacto negativo, mas foi o momento em que eu vi centenas de milhares de cobras, de aranhas, de escorpiões, de mamíferos, de aves, de lagartos, e também foram chamados vários pesquisadores do Brasil inteiro. Então, a minha iniciação foi exatamente essa. E o mais interessante é que, neste momento, em 1987, que nós entramos no laboratório, nós criamos o Laboratório de Animais Peçonhentos, sob a orientação da professora Tânia Brasil. E a gente não sabia o que a gente estava, naquele momento, criando, mas a gente estava criando um laboratório muito inovador sobre animais peçonhentos. E já na criação do laboratório, nós já seguíamos a ideia da divulgação científica de Vital Brasil. Vital Brasil, na época dele, ele criou um programa chamado Plano de Vulgarização das Descobertas, com aulas, palestras, criou um museu de história natural, está hoje lá o Museu Biológico do Instituto Butantan, criou o serpentário, a coleção científica de serpentes, coleção didática, extraiu veneno. Então, ele acabou sendo essa grande inspiração para a gente. Então, quando o Laboratório de Animais Peçonhentos foi criado, nós já criamos as coleções, né? A coleção de venenos, a partir dos venenos extraídos pelos animais, criamos a coleção científica, que depois, em 2012, foi incorporada ao Museu de História Natural da Bahia, do Instituto de Biologia. Então, nós criamos a coleção de aranhas, serpentes e escorpiões, e depois eu ampliei essa coleção, no caso das serpentes, para a coleção herpetológica, da qual eu sou curadora até hoje. Então, eu sou curadora de uma coleção da qual eu participei da sua criação. E também tombei, fixei, coletei o primeiro bicho, que é uma cascavel. E, obviamente, dentro desse contexto, né, tão interessante dos animais peçonhentos, tinha parte da divulgação. E é a divulgação que me leva para o ensino de ciências, são os animais peçonhentos que me levam para o ensino de ciências. Eu me formei em 1990, logo depois me formei no bacharelado, em 1990, no Instituto de Biologia da UFBA, e logo depois eu fui aceita para fazer um aperfeiçoamento no Museu Britânico de História Natural. Então, eu já tinha, de 87 a 90, vivido muitas
coisas, muitas coletas, muitas expedições, muitos trabalhos, porque nós participamos de um projeto também liderado pela professora Tânia, que foi os animais peçonhentos da Bahia, com mapeamento, com estudo do veneno, estudo dos acidentes, a biologia desses animais, a criação das coleções. Então, foi um momento muito rico para mim. E, ao final da minha graduação, eu desenvolvi dois trabalhos de pesquisa. Um foi sobre acidentes por aranhas as viúvas negras, e o outro foi sobre os acidentes por escorpião na cidade de Salvador. E eu tive a grata surpresa de ter recebido o prêmio de jovem cientista, na época, dado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, primeiro lugar para o trabalho com acidentes por escorpião e a menção honrosa para o acidente por aranha viúva negra. E nesse trabalho da aranha viúva negra, a gente já propõe que o Ministério da Saúde compre o soro, que não existia no Brasil, importe da Argentina, porque a gente mostra a importância de que esse soro seja administrado e o mais rapidamente possível. Para finalizar o bacharelado, eu fiz estágio no Centro de Informações Antiveneno do Hospital Roberto Santos, que hoje é o CIT, né? O CIATOX, que é o Centro de Informação Tóxico-Farmacológica. Então, eu fui me reconhecendo não só como uma bióloga, mas como uma bióloga da área da saúde e também da área da educação, já que nós tínhamos, né, o projeto de divulgação científica com exposições, concursos, palestras sobre os animais peçonhentos. Então, tudo isso foi me organizando e me reorganizando. Bom, eu fui para o Museu Britânico de História Natural, logo depois da minha formatura, em 1991, e eu fiquei encantada quando eu cheguei em Londres e eu vi aquele museu. Então, assim, a minha cabeça deu 360 graus. Então, é isso, né? Museu é isso, divulgação científica é isso, comunicação é isso. E foi muito importante, né, para a minha formação. E nesse ínter, eu concluí o aperfeiçoamento e fui aprovada na especialização em venenos animais no Instituto Butantan. Então, eu voltei de Londres, né, para o Instituto Butantan para iniciar, ainda em 91, né, a minha especialização, que terminou em dezembro de 91. E nesse ínterim, né, eu estou comemorando muitas coisas agora em 2021, né? E, enfim, né, o curso, todas essas conquistas, né, que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. E algo bastante interessante que aconteceu comigo, que é o lado pessoal, é que eu fui para fazer o aperfeiçoamento no Museu Britânico de História Natural, era meu interesse, mas eu fui bastante incentivada pelo meu companheiro à época, Fernando Daltro Júnior. E lá eu fiquei grávida. Então, eu voltei do Museu Britânico grávida, eu fui para a especialização no Instituto Butantan grávida e eu terminei a especialização com 9 meses e voltei para Salvador. E ainda em 91, eu estou completando 30 anos de docência. Enquanto eu estava fazendo a especialização no Instituto Butantan, eu prestei a seleção para professora substituta na UFES, na Universidade Estadual de Feira de Santana, e fui aprovada. Então, eu fiquei grávida, Salvador, São Paulo, curso, aula. A professora Tânia Brasil me ajudou muito, deu algumas aulas para mim, e eu guardo isso com muito carinho, né, dessa rede de proteção que a gente precisa ter feminina, né, para além da minha mãe, das minhas irmãs, também minha ex-orientadora, né, passou a ter essa acolhida para comigo. E eu terminei em dezembro, voltei para Salvador, né, para assumir definitivamente como professora substituta, mas em 92 eu me torno mãe e me torno professora da UFBA. Então, em janeiro, nasce a minha filha
Eu fiz 2 concursos nessa época na UFBA, um para a Escola, né, de Agronomia em Cruz das Almas, que hoje é o FRB, e para o Instituto de Biologia, e eu passei nos 2 concursos. Então, eu fiz o concurso para agronomia, não tinha nem um mês que eu tinha tido Alice. Então, fomos eu e Fernando, né, cheia de leite, fiz o concurso e passei em primeiro lugar. E o concurso do Instituto de Biologia, a Alice tinha mais ou menos uns 3 meses, e é tão interessante que, naquela época, a gente simplesmente vivia as situações difíceis para nós mulheres, né? Nas ciências e também acadêmicas. E durante a prova escrita no Instituto de Biologia, que durou mais ou menos, né, umas 6 horas, eu parei para amamentar. E ao parar para amamentar, meu tempo não foi descontado. Então, meu principal concorrente era um professor, era um homem, e eu não tive, né, esse olhar da banca de que eu estava ali com menos tempo para escrever a minha prova em relação aos outros concorrentes. Então, a gente vai olhando isso, vai se dando conta disso quando a gente olha para trás, né? Gente, como é que eu sobrevivi a isso? Mas eu passei no concurso em primeiro lugar, e aí sim eu entrei como professora auxiliar no Instituto de Biologia da UFBA, e fui lecionar, trabalhar no laboratório junto com a professora Tânia. Nesse ano, o Núcleo de Ofiologia Animais Peçonhentos, ele passa a ser reconhecido pelo Ministério da Saúde, como é até hoje, como núcleo referência de trabalho de animais peçonhentos para o Ministério da Saúde, e a importância dele, não só na produção do conhecimento sobre os animais peçonhentos, mas na divulgação científica sobre esses animais. E aí a gente vai, digamos assim, a gente vai refinando essa nossa divulgação, a gente participa de um programa chamado Não Existem Vilões na Natureza, um programa do Instituto Butantan que abarcou vários laboratórios, né, e segmentos que trabalhavam com animais peçonhentos, que não eram muitos, principalmente os núcleos de ofiologia, que foram criados há 35 anos pelo Programa Nacional de Ofidismo e Animais Peçonhentos, e nós fomos fazendo essa divulgação, né? Criamos um projeto chamado Os Bichos do Museu Vão à Escola, voltados especificamente para a formação de professores, porque nós entendíamos que nós precisávamos comunicar sobre animais peçonhentos o máximo possível em função da vulnerabilidade, né, que nós temos, que os trabalhadores rurais têm, que as pessoas mais pobres têm, porque são as mais vulneráveis em relação aos acidentes por serpentes e escorpiões, principalmente aqui na Bahia. E eu fico 2 anos, né, e saio, então, para fazer o mestrado. O mestrado foi feito na UFBA mesmo, eu tinha a possibilidade de ir para Bangor, né, na Inglaterra, e decidi ficar na UFBA, porque lá na Inglaterra, na Escócia, eu ia trabalhar com taxonomia de Naja, e aqui eu ia trabalhar com os acidentes por jararaca. E eu queria dar essa contribuição, né? Foi um trabalho inovador por causa da espécie de jararaca, foi o primeiro trabalho sobre a espécie, uma espécie super comum que ocorre aqui, e eu pude também entrar mais a fundo no Hospital Roberto Santos, né? Para saber como é a vulnerabilidade, quem são esses pacientes, fiz um estudo antropológico, fiz estudo de psicossomática, ou seja, por quê? Porque eu fiz o mestrado no Instituto de Saúde Coletiva. Na verdade, antes o mestrado era em saúde pública na Faculdade de Medicina, e a essa altura foi criado o Instituto de Saúde Coletiva. Eu tive, né, a grata satisfação de ser orientada por Fernando Carvalho, que era professor, é professor aposentado. Nós trabalhamos até hoje juntos, assim como eu trabalho até hoje junto com a Tânia Brasil. É uma honra para mim ter os orientadores, né, ex-orientadores como colegas e como parceiros. E eu, então, fiz o mestrado em saúde coletiva,
tá? Com acidente por uma jararaca. E isso, estar aqui também não me desvinculou tanto do laboratório. Eu fiz o mestrado de forma meteórica, foi 1 ano e 6 meses, porque eu comecei minha pesquisa antes, eu estava tão apaixonada pelo tema, tão empolgada em ver e conhecer essa realidade dos acidentados, que eu terminei muito rápido, né? Em 1 ano e meio eu concluí e retomei as minhas atividades na docência. E em 98, então, em 96 eu terminei o mestrado, em 98, então, eu parti para o doutorado, que eu fiz na Unicamp, em Ciências Médicas, o doutorado em Medicina, trabalhando aí com o veneno dessa jararaca que eu tinha trabalhado no mestrado dos acidentes. E fui orientada pela doutora Júlia Prado Franceschi, uma mulher maravilhosa, incrível, da qual eu sou parceira até hoje, porque eu coordeno a Rede Nacional de Informação, Diálogo e Cooperação acerca dos animais peçonhentos, que integra diversos pesquisadores e instituições, e a professora Júlia está nessa rede com quem eu tenho uma relação até hoje, eu me sinto muito feliz. Então, eu concluí em 2001, também foi um pouco meteórica, porque durou cerca de 3 anos o meu doutorado. Eu fui com a minha filha pequena, né? Ela tinha 6 anos e fomos sozinhas, porque meu companheiro à época disse, não, já que você quer fazer lá, eu não posso ir. E eu enfrentei isso, foi muito difícil, estar lá, fazer os experimentos, aliar a minha rotina com a rotina dela, mas também foi muito prazeroso, porque nós criamos ali uma relação de parceria e cumplicidade muito grande, né? E eu tive, mais uma vez, o apoio de quem? Da minha orientadora, a doutora Júlia Prado Franceschi. Então, ela me acolheu, Então, da Austrália, eu fui para Papua Nova Guiné, depois eu fui para Costa Rica e também, né, trabalhei no Instituto Clodomiro Picado, que também tem um museu. Então, tudo estava permeado, né? Os animais peçonhentos, junto com o ensino de ciência, junto com a divulgação científica. Então, meu percurso formativo, digamos assim, foi exatamente esse, né? Desde da graduação, especialização, o aperfeiçoamento que eu fiz no Museu Britânico de História Natural e também fiz na Universidade de Adelaide, na Austrália, em 2006, o mestrado em saúde coletiva, o doutorado em ciências médicas na Unicamp e os 3 pós-doutorados, 2 no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa e também da Universidade de Melbourne, na Austrália. Bom, então vocês já estão vendo que as minhas pesquisas, as minhas linhas de pesquisas, elas são muito divergentes, mas que elas convergem. Então, em 1993, o Núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos, ele foi cadastrado como núcleo de pesquisa do CNPq. Foi um dos primeiros núcleos de pesquisa da UFBA, sob a liderança da professora Tânia Brasil, que coordenou o núcleo até 1997, quando ela se aposentou. E aí eu assumi o núcleo de Ofiologia e Animais Peçonhentos em 1997. Estou até hoje coordenando, assumi a coordenação do grupo de pesquisa, mas a professora Tânia não saiu, não, ela continua como vice-líder lá. E aí foi que, ao terminar o meu doutorado, eu entrei em alguns programas de pós-graduação, inicialmente lá em Biologia de Ecologia e Biomonitoramento. Então, eu entrei nesse programa, orientei 3 dissertações na área das serpentes, mais especificamente. Depois, eu orientei no programa que era chamado de Diversidade Animal, que hoje mudou o nome. Mas aonde eu me encontrei mesmo foi no programa de ensino Filosofia e História da Ciência, que é o programa que eu estou desde 2003 até hoje, e que, a partir do momento em que esse projeto, o Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica, ele é aprovado e a gente começa a criar
um time, um grupo, e eu não posso deixar de falar, né, da importância das minhas irmãs na criação desse projeto, que é Rosemary Lira, que é pedagoga, e Roseli Lira, que é química. Então, nós montamos esse projeto e fomos agregando professores. Eu também não posso deixar de falar do professor Nelson Bejarano, que nos deixou, né, recentemente, e que, junto com Simone Bortoliero, Nelson Bejarano, do Instituto de Química, e Simone Bortoliero, da Faculdade de Comunicação, começaram a participar, né, desse programa financiado pela FINEP, e também o professor Espiridião, de Física. Então, aí a gente tinha montado esse time, né, dos professores da Universidade Federal da Bahia, um projeto absolutamente inovador. Por que ele foi inovador? Porque o nosso objetivo era e é a iniciação científica júnior, a vocação científica. Então, nós montamos uma rede colaborativa com escolas parceiras, criamos centros avançados de ciências nessas escolas e também tivemos, né, nesses centros avançados, fazíamos aí a seleção junto com a escola de estudantes do ensino médio do primeiro ano para participarem do centro e começarem a desenvolver os seus projetos na área da iniciação científica júnior. A gente tinha, inclusive, um centro lá em biologia, que hoje está numa comunidade quilombola em São Francisco do Paraguaçu. A gente está trabalhando com a iniciação científica dentro desse conceito da educação científica intercultural na comunidade quilombola, com meninas quilombolas, né? Mas no Instituto de Biologia, a gente trouxe estudantes de uma escola pública próxima, né, ao Instituto de Biologia, e eu me lembro que eu fui muito atacada pelos meus colegas. Primeiro, na reunião de departamento, que meus colegas, não, esse projeto não tem nada a ver com zoologia, porque era o departamento de zoologia da qual eu estava lotada. Hoje não existe mais departamento. E eu tive que falar para os meus colegas, gente, eu vou trabalhar com gente. Gente é o quê? Planta, fungo, bactéria? Não, gente é animal. Então, eu estou no lugar certo. Mas a ideia da zoologia era a ideia de trabalhar com os bichos, mas não com os seres humanos. Então, eu tive muitos desafios, inclusive dentro do próprio programa. Quando eu apresentei pela primeira vez no seminário do programa, né, que os professores apresentavam suas pesquisas, e eu apresentei os primeiros resultados, encantadíssima, como eu sou até hoje, por aqueles jovens, né, com brilho no olhar, gostando de estar dentro da universidade, de estar fazendo ciência, uma equipe muito boa, Jorge Lúcio, Bárbara Rosemar, e o Carinis, e tantas outras pessoas que foram se agregando a esse grupo. Durante a minha apresentação, né, que eu fui falar sobre uma parte do nosso projeto, que era a experimentação, os alunos, os integrantes do projeto, eles escolhiam o experimento, eles montavam, eles apresentavam, e eu estava falando sobre isso. Um colega simplesmente disse, olha, você não sabe se esse projeto vai dar certo. E eu, na lata, respondi, e você não sabe se esse projeto não vai dar certo. Então, assim, foi constrangedor, óbvio, porque era uma pessoa que as pessoas consideravam muito, numa sala cheia, duvidando da sua capacidade e do projeto, né, que para mim já estava dando certo. E o mais interessante é que esse projeto ele foi crescendo, porque esse programa, né, ele já se desdobrou, começou em 2004 efetivamente, em 2005 nós já começamos um projeto dentro do programa que era o Encontro de Jovens Cientistas, que era a oportunidade de 100 jovens apresentarem suas pesquisas
que foi lá na Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus. Escolhemos a faculdade por ser emblemática, pelo berço, né, da educação superior no Brasil, e a Faculdade de Medicina lotou com aqueles jovens apresentando os experimentos, as pesquisas que eles estavam fazendo, porque cada um tinha uma pesquisa. E logo em 2005, nós publicamos um livro, que é a Ciência, a Arte e a Magia da Educação Científica, com artigos nossos sobre o projeto e de alguns estudantes que já tinham capítulo de livro, foi editado pela Edufba. Nós já tivemos o lançamento de um DVD, Jovens Repórteres Científicos, que estava sob a tutela da professora Simone Bortoliero, que entra no projeto com força total nessa área da educomunicação. E além do livro de resumos que todos puderam fazer. Então, não foi uma feira de ciências. O Encontro de Jovens Cientistas, que existe até hoje, acontece até hoje, anualmente, ele foi um evento científico para a educação básica. E foi o primeiro evento aqui na Bahia e que deu origem, inspirou outros eventos. Né? A Feira de Ciências da Bahia foi inspirado pelo nosso evento. Tá? A FEMIC, né, no Instituto Federal Baiano, em Catu, foi inspirado, e eu fui também vendo que havia outros movimentos no Brasil da iniciação científica júnior, que começa com o professor Isaac Reutemann, da Universidade de Brasília. Ele foi reitor da Universidade de Brasília, e ele criou o programa de iniciação científica júnior, e eu conheci ele porque ele esteve na UFBA, quando os alunos bolsistas de iniciação científica júnior, em 2007, a UFBA foi quem primeiro teve esse programa de bolsas, e eu orientei, né, 3 estudantes, e ele foi o idealizador dessa bolsa. E aí foi uma amizade para sempre. Né? Ele esteve em vários momentos com a gente, foi um grande incentivador e um grande apoiador. E aí eu vi que eu não estava sozinha. Então, esse movimento que começou com poucos projetos, né, lá no programa Ciência de Todos, em 2004, começa a crescer no Brasil. Hoje a gente tem várias feiras, Olimpíadas, encontros para jovens, e a gente já fazia isso há 15 anos atrás, né, 16 anos atrás. A partir do Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica, veio o projeto do Encontro de Jovens Cientistas, veio a publicação de livros, né? Então, nós publicamos um livro sobre os planos de trabalho, as pesquisas feitas dos alunos. Em 2007, nós publicamos o livro Laboratório do Mundo Jovem e a Ciência, com os experimentos pensados e idealizados pelos estudantes, tendo eles como autores e seus orientadores como coautores. Em 2008, a gente agregou jogos, porque nós tivemos um apoio dentro do programa da FAPESB de inovações educacionais, e nós, então, criamos um programa do Ciência Lúdica, brincando e aprendendo com jogos sobre ciências. E nós trabalhamos com jogos de tabuleiro, diversos tipos de jogos. Eles apresentaram esses jogos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente já tinha começado a participar dessa semana desde a sua primeira edição. E então foi que veio a ideia de trabalhar com jogos eletrônicos em Lean. Então, isso foi em 2008, nós publicamos um livro, Ciência Lúdica, brincando e aprendendo com jogos sobre ciências. De novo, os estudantes eram autores dos jogos que eles criaram, montaram, e os professores orientadores eram coautores. Então, a nossa ideia no trabalho, nesse tripé, era que o estudante da educação básica pudesse se inserir na pesquisa científica, pudesse produzir na pesquisa científica, e aí a gente veio, né, pesquisar, produzir, divulgar e refletir. Então, os estudantes tinham a oportunidade de pesquisar, tinham a oportunidade de produzir, porque para entender essa pesquisa que eles estavam fazendo, sendo adolescentes, a gente criou ferramentas inovadoras, como entender a sua pesquisa através do experimento,
Lembrando que o projeto não se restringiu à biologia, química e física, foram todas as ciências. Então, nós tivemos, desde o início, e temos até hoje, projetos desenvolvidos na área das ciências exatas, das ciências biológicas, da saúde, das ciências humanas e das ciências sociais. Esse que foi o grande saque, né, da gente ter uma equipe tão diversa fazendo parte do nosso projeto. Então, o da FAPESB, que foi aí em 2009, né, que nós então fizemos a produção de cerca de quase 10 jogos eletrônicos, foi muito interessante, porque a gente começou a estudar mais aprofundadamente como é que o adolescente ele pensa, ele entende, ele vive, transita e produz, divulga e reflete no ambiente da iniciação científica júnior. Essa experiência com jogos, né, ela foi gerando e criando novos caminhos e publicações. Então, a gente começa com esse projeto aí em 2004, 2005, e a gente já começa a publicar bastante livros, participar de eventos da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E um aspecto bastante interessante foi a experiência de levar esses jovens para participar da SBPC Jovem. Então, a gente participou da SBPC Jovem, que aconteceu em Santa Catarina, em Florianópolis. Éramos sempre a maior caravana, né, da Bahia, tivemos apoio de várias instituições na época, e isso foi dando uma visibilidade ao nosso projeto, ao nosso programa, uma visibilidade nacional, né? Então, esse projeto ele também permitiu que a gente entendesse como é que o estudante de iniciação científica júnior, esse adolescente, ele se inseria na iniciação científica, na carreira científica, como é que ele pensava, né? Como é que ele... quais eram os seus desafios, como é que ele produzia, como é que ele pesquisava, como é que ele divulgava. E nós fomos criando ferramentas para isso. Quais eram as ferramentas? Eles tinham um tema central da pesquisa, que partia deles, a gente ia ajudando ali, porque os professores orientadores, eles tinham uma função orientadora, mediadora e incentivadora do conhecimento do próprio estudante. Eram trabalhos individuais, não eram trabalhos coletivos, o plano de pesquisa era individual. Isso foi permitido, só que a gente foi utilizando de ferramentas. O experimento poderia ser coletivo, o experimento de duas pessoas que estivessem trabalhando com temas parecidos. Os jogos também eram coletivos, os vídeos também eram coletivos. Então, a gente foi descobrindo que essas ferramentas não deixavam os estudantes adolescentes tão sozinhos na pesquisa, porque a ideia da iniciação científica júnior, da bolsa, de inserir o estudante dentro dos grupos de pesquisa, né, universidades e institutos de pesquisa, ela é muito boa. Só que, na minha experiência, faltava esse senso de grupo que o adolescente precisa. E foi aí que os centros avançados de ciência, sobretudo no Instituto de Biologia, deu a esses estudantes esse senso de grupo. Porque desenvolver a pesquisa sozinha com o orientador ou com adultos dentro do laboratório dá a esse estudante uma certa solidão, né? E isso tende a fazer com que ele desista. Saber que ele está com pares, né? Iguais a ele, que ele não é nerd sozinho, digamos assim, e que ele está produzindo junto, é outra forma da gente incentivar a iniciação científica júnior. E o grupo foi aumentando, esses estudantes eles foram terminando o ensino médio, eles saíam, inclusive, com trabalhos publicados, capítulos de livro publicado, então eles saíam com uma outra cabeça, com uma outra noção de universidade. Aqueles que queriam entrar na universidade, obviamente, a gente também fazia uma
relação da iniciação científica júnior com a escolha profissional, e a gente incentivava que eles pesquisassem sobre a profissão deles, se era realmente aquilo que eles queriam. Muitos continuaram pensando naquela profissão, outros disseram não, na medida em que foram conhecendo. Hoje chama projeto de vida, né? Mas a iniciação científica júnior ela é perfeita para isso. E também a gente foi formando não só esses jovens, mas formando professores, né? Para a iniciação científica júnior, porque tudo isso era muito novo naquela época, né? Não existia iniciação científica júnior, nós fomos realmente um projeto pioneiro. E aí, para o programa de pós-graduação, na medida em que o nosso programa ele torna-se nacionalmente conhecido, a gente vai participando de muitos eventos e vai publicando relativamente bem, né? O programa diz, opa, né? Rejane não é só animais peçonhentos. Então, a minha entrada no programa foi uma entrada com muitos desafios, né? Eu tive que mostrar, né, aquilo que eu acreditava na educação científica, na divulgação científica e na iniciação científica júnior. Esses meninos e meninas, principalmente meninas, quantas meninas na ciência nós formamos, eles foram terminando o ensino médio, entrando nas universidades, alguns continuaram com a gente, foram bolsistas nossos, né? E depois entrando nas pós-graduações. Então, eu tenho, né, fruto desse projeto, uma amiga incrível, que é Mariana Sebastião, né, que é jornalista, depois foi fazer pedagogia. Eu e Simone orientamos ela, e ela está com a gente desde os 13 anos, né? E fomos crescendo também juntos, né, nessa orientação e nesse saber fazer. Então, tudo foi sempre um trabalho muito cooperativo, muito colaborativo, né, onde todos nós estávamos crescendo. E eu acho que uma particularidade minha, né, que é essa coordenação, onde as pessoas têm a oportunidade de se colocar, né? Apesar de eu ser muito exigente, e sou mesmo, né, comigo e com os outros, na qualidade, eu sei as dificuldades que a gente tem. Eu fui fazer doutorado em São Paulo, né? Há uma xenofobia, né? Há um machismo, então eu sei muito bem que a gente tem que ser o tempo inteiro, né? Um padrão de esforço e de excelência para poder lidar com todas essas ondas e esses desafios que a gente tem. Então, esse programa, obviamente, foi crescendo, como eu já falei, do Encontro de Jovens Cientistas. A gente passou a publicar um jornal, Pergaminho Científico. Temos um canal no YouTube com centenas e centenas de vídeos, né, que foram produzidos por esses estudantes, e também começamos a produzir uma revista chamada Revista Jovens Cientistas, que é meu xodó essa revista. Ela foi implantada aí, criada em 2012, 2013. É uma revista que tem ISSN, apoiada pelo programa, e da qual eu tenho muito orgulho, né, de ter uma equipe tão incrível nessa revista, porque é uma revista de divulgação científica feito com estudantes e professores da educação básica e para estudantes e professores da educação básica. Então, a gente vem publicando todos esses anos, ela só vem melhorando. Inclusive, no Encontro de Jovens Cientistas, a gente faz uma edição especial, que são os trabalhos premiados no encontro anterior, ou mesmo o estudante que, junto com seu orientador, tem interesse em publicar o seu artigo. E eu acho que aí a gente fecha esse ciclo da iniciação científica, Júnior, da produção científica, que é pesquisar, produzir, publicar, né? Divulgar e refletir, que é quando o jovem vê o seu trabalho publicado em uma revista. E é muito emocionante, muito gratificante. O Encontro de Jovens Cientistas, ele anualmente, né, ocorre lá agora no Instituto de Biologia,
e a gente tem desde a educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. É uma semana onde esses jovens, eles entram na universidade, eles conhecem a UF, eles se sentem livres, eles apresentam. Os estudantes, eles conhecem a UFBA, eles se integram à universidade, eles veem que eles podem estar lá na universidade. São estudantes de escolas públicas, mas também de escolas particulares. Há uma troca muito interessante entre eles, porque nosso evento não se limita apenas à escola pública, mas também à escola particular. Eles veem seus trabalhos, né? Todo o esforço que eles tiveram durante o ano, a família vai assistir, o pai, a mãe, a avó, né? O tio, os colegas estão lá para dar o apoio. E isso é muito significativo na vida de um estudante, muito mesmo. O ano passado, por conta da pandemia, nós fizemos virtual, e nós não fizemos o evento, porque nós não queríamos deixar ninguém para trás, mas nós fizemos algumas mesas redondas. Uma dessas mesas foi convidar estudantes que tinham participado do nosso evento, e foi emocionante ver, né, como é que eles se colocavam. Então, a gente chamou um que fazia parte, que apresentou com vida, outro com experimento, outro com comunicação oral, outro com jogo, e eles contaram experiências que eles viveram ali, que nem a gente sabia o impacto que tudo aquilo tem na vida de um estudante, porque a gente sabe da gente, né? A gente como orientadora, a gente como coordenadora do evento, a gente como equipe organizadora, mas a vida de cada um, como é que vai se transformando, principalmente os estudantes da escola pública, principalmente as meninas, principalmente nessa juventude preta que tem uma série de vulnerabilidades dentro da escola pública e consegue, né, chegar até ali, e são trabalhos incríveis, né? A gente premia e não importa na hora da premiação quem é de escola pública particular. Nesse momento, gente, o que vale é o seu esforço e tudo que você produziu, apesar dos alunos, óbvio, da escola particular terem muito menos dificuldades do que os alunos da escola pública, e seus professores também. Então, são realmente, eu tenho muita gratidão a esses estudantes, a essas professoras e professores, a equipe que faz o encontro de jovens cientistas. E a gente também tem, durante o evento, um ciclo de conferências, né? O Ser Humano da Ciência, que nós trouxemos tanta gente já aqui, professores da UFBA, de outras instituições, de outros lugares, para contarem, né, que eles não brotaram do chão como cientistas, que eles também um dia foram aqueles jovens com aquelas dificuldades, de que eles não brotaram, né, com seus doutorados ali, e de que cada percurso de cada um foi realmente um percurso único, difícil, desafiante, como é fazer ciência no Brasil. E, obviamente, né, sem falar do talento, né, do talento desses jovens baianos. Inclusive, os premiados, eles participam da FEBRACE, que é a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia da USP, vão representar o evento nessas feiras, participam de mostra técnica, enfim, eles vão para muitos lugares, e a gente tem a oportunidade, dentro do programa, de que muitos estudantes, era a primeira vez que estava saindo de Salvador, estava saindo do bairro dele, de Salvador, pegando um avião, pegando um ônibus, indo para outro estado. E isso vai fortalecendo muito, né, o estudante, a menina e o menino, de que eles e elas podem estar, podem chegar aonde elas quiserem. E o mais importante é saber que eles voltam para o nosso projeto. Então, muitos desses estudantes, Bruno Pamponé, Cláudio, que é psicólogo, mestre, já é professor da UFES, Caio Vinícius, que é doutorando em Direito, João Carlos, que faz mestrado em Engenharia, a própria Mariana Sebastião, que faz jornalismo. Então, tantos outros, olha, a gente não quero, falei deles porque eles me vieram aqui,
mas são muitos que estão com a gente, ou seja, eles participaram do projeto, eles vivenciaram o projeto, eles participaram do encontro de jovens cientistas e eles hoje estão na comissão científica e organizadora do encontro de jovens cientistas. Então, isso também dá uma possibilidade da gente renovar, né? Saber que esse programa não está atrelado a uma pessoa que coordena, que sou eu, mas ele está atrelado a um grupo, né? E de que ele vai continuar, né? De que ele continua e certamente, quando passar essa pandemia, a gente vai poder se encontrar presencialmente, fazer a festa que a gente faz no último dia da premiação, que é muito bom sentir a energia desses jovens, né, que vai retroalimentando a gente como professor da universidade, e eles verem, olha, poxa, né, essa balbúrdia é boa. Então, da linha de pesquisa, essa relacionada ao ensino de ciências, fizemos muita formação de professores dentro desse projeto, porque tivemos centros de ciências no interior, inclusive em Ceabra, em Feira de Santana, agora estamos em São Francisco do Paraguaçu, no Quilombo, né, lá em Cachoeira, e a linha nessa área só foi ampliando para a educomunicação, né? Ampliando para a educação museal. Eu tenho muito carinho pela educação museal, porque eu sempre amei museus, desde criança, desde adolescente, né? Criança, porque entrei na universidade com 16 anos, eu ia para o Museu do Nina Rodrigues, eu ia para a universidade, para a veterinária, ver os bichos que estavam lá. Então, os museus sempre me fascinaram, os museus, os espaços, as bibliotecas sempre foram um fascínio para mim. A minha família também sou uma pessoa que me considero com muitos privilégios, né? Eu quero deixar aqui registrado, né, que a gente estar dentro de um espaço, né, de privilégio, de crescer numa família com privilégios, e principalmente privilégios de pai e mãe que investem na nossa educação, que acham importante a nossa educação e nos permite, né, desenvolver as nossas habilidades plenamente. Isso é um privilégio, para além, obviamente, de ter estudado em escolas particulares. Então, trabalhar com esses jovens, principalmente de maior vulnerabilidade, para mim sempre é um desafio, eu sempre aprendo e eu sempre acho que é a função social da universidade, né? A gente sair da bolha. Eu sempre fui muito criticada, eu e a professora Tânia, porque o laboratório sempre teve uma inserção muito grande com a sociedade, né? Há muitas parcerias na área dos animais peçonhentos. Nossa, nós temos parceria aí, porque nós temos um criadouro de serpentes, né, de aranhas e escorpiões. A gente tem parcerias com a Guarda Civil Municipal, que resgata esses animais, que leva para a gente, que a gente faz a soltura. Temos com a Polícia Federal dos bichos que são submetidos ao tráfico. Então, a gente tem muita inserção na sociedade, a gente tem muita inserção na mídia também. A mídia, e também através da televisão, ela entra em contato com a gente, ela quer ouvir o que é que a gente está fazendo, tanto na área dos animais peçonhentos, como todas as edições do Encontro de Jovens Cientistas, nós tivemos a cobertura da mídia, seja a televisão, seja a rádio, seja jornal, o que é muito importante para a gente se comunicar com o público em geral. E é sempre esse desafio. Então, a educação museal, retomando, né, desde 2008, o Núcleo de Ofiologia Animais Peçonhentos é um museu cadastrado no IFAM, tá? A gente vem participando da Semana Nacional de Museus, a gente vai participar agora em maio com exposição virtual, é outro desafio que a gente teve que se reinventar o ano passado. Vamos participar da Primavera de Museus em setembro e também nos integramos à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia há décadas. E a educação museal, a política nacional de educação museal é muito recente, o campo de pesquisa na área da educação museal é muito importante e recente. Hoje mesmo eu participei de um seminário sobre museus universitários promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão da USP. Faço parte da REM, que é a Rede de Educadores Museais da Bahia, a REM Bahia. Fiz parte
da coordenação do evento, o primeiro evento sobre educação museal no estado da Bahia, e venho orientando também na área de educação museal. Então, eu tenho uma grata satisfação e eu queria finalizar dizendo sobre o PIBID. Eu implantei o PIBID de Biologia no Instituto de Biologia em 2010 e fiquei até 2014, quando eu recebi uma bolsa de produtividade em divulgação científica do CNPq, uma bolsa de produtividade de pesquisa em divulgação científica do CNPq, e foi um momento muito importante, muito desafiante, criar um espaço onde não seria apenas a iniciação à docência, estar na escola, mas a construção desses estudantes de licenciatura de biologia em serem pesquisadores da educação em ciências. Então, eu tive também muitos desafios, mas eu contei de novo com o grupo, né? Equipe de supervisores, os próprios bolsistas, né? Vi dezenas de bolsistas entrarem e saírem, vi bolsistas dizerem, não é isso que eu quero para a minha vida, e o PIBID dá essa oportunidade. A gente tem, né, eu e Lin, um bolsista em comum que a gente orienta, que é o Davi Lopes, e ele veio do PIBID, né? Foi meu orientando no PIBID, está fazendo aí um doutorado, né, na área de educação digital, mídias digitais, incrível, né? Também veio do PIBID minha aluna de doutorado hoje, Rafaela Chaves, no ensino de paleontologia, que eu também divido, Rafaela, com Simone Moraes. Eu estou sempre dividindo meus orientandos, que é uma paleontóloga, tá, do Instituto de Biologia, que está aí, que a partir, né, dessa vivência com a gente, criou o projeto aí Geoarretadas, e fico muito feliz, né, que elas tenham criado esse projeto das ciências, né, da terra, na educação básica e especialmente com meninas, a própria Mariana Sebastião, a Karine Peixoto, que está fazendo o doutorado comigo sobre o PIBID, sobre o movimento CTSA como vertebrador do PIBID na época em que eu estive. Então, a Terezinha, que eu estou orientando no doutorado na área de educação museal, Michele, que eu acabei de orientar no mestrado na área de educação museal. Então, foram muitos orientandos, principalmente orientandas, né? A maioria, que eu tenho a honra de dizer que eu orientei, foram mulheres, né? E elas todas foram muito significativas para mim, né? Deixaram marcas, eu acho que eu também deixei marcas na vida delas. Então, eu acho que a pesquisa ela não é só esse espaço frio da relação orientador-orientando e da produção do conhecimento. É o espaço de nós, como seres humanos, as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades, mas também as nossas fortalezas. Então, eu tenho muita honra de orientar da iniciação científica júnior ao doutorado. Então, iniciação científica júnior, iniciação à extensão, eu fui uma das primeiras professoras que entrou quando a UFBA criou o PIBX, o Programa de Bolsas de Iniciação à Extensão, né, que tem o meu último, foi Ernesto, um cara muito, muito incrível que a gente trabalha até hoje. Oriento no Permanecer, nesse momento estou com Margliane, uma menina também maravilhosa, que eu tenho muita admiração por ela. Então, o PIBID, né, o PIBIC, mestrado, doutorado, então isso, claro que é muito trabalho, mas esse trabalho não pode ser feito se não for graças a uma equipe. E, além da equipe, a amizade que a gente vai construindo, né, entre a gente, entre essas pessoas que vão passando anos e anos juntas, né? E isso é muito, muito importante, muito significativo. E eu só queria retomar o trabalho de educação museal, e o papel dos museus universitários nessa educação museal e nessa vocação científica também. O nosso museu ele é um museu itinerante, a gente vai para tudo quanto é lugar, do interior do estado, né, vai para a escola, e também a gente recebe, né, pequenos grupos lá no Instituto de Biologia. E ali você vê, né, o brilho no olho também, e você pode estar definindo a vida de uma pessoa, uma carreira, porque eles ficam encantados.
Então, o museu universitário ele precisa ser mais valorizado, a gente precisa de mais pesquisas nessa área, porque é uma área que precisa ter também pessoas de diversos conhecimentos. Então, ela é uma área múltipla, ela é uma área diversa. Então, não se restringe só à biologia, né? Mas há tantas áreas do conhecimento, jornalismo, a pedagogia, a física, a química, o jornalismo, né? que eu já falei. Então, o nosso grupo ele é um grupo diverso, ele é um grupo múltiplo, né? E eu tenho muita honra de liderar esse grupo, mas mais do que liderar, ser parceira e amiga dessas pessoas que marcam a minha vida. Então, é isso. Então, especificamente sobre a formação de professores e professoras, né? Tanto eu venho atuando dentro do programa, né, de pós-graduação, ensino filosofia e história das ciências, óbvio, todos os meus orientandos são professores, ou da educação, ou professoras, ou da educação básica, ou do ensino superior. Então, certamente, a gente está contribuindo para uma formação muito mais qualificada, e isso é muito importante que a gente possa refletir. Eu mesmo ministro a disciplina Ensino de Ciências, Criatividade e Experimentação. Todos os meus alunos, tanto alunos regulares como alunos especiais, eu sempre gosto, né, de dar oportunidade aos alunos especiais, são professores, estão atuando e eles se sentem perdidos, né? Eles se sentem sozinhos dentro, principalmente nesse momento tão difícil que a gente está passando. E nessa disciplina eu gosto de ressaltar o maior valor que um professor, uma professora pode ter na sua formação, que é aprender a fazer parcerias. É difícil porque eles, na educação básica, eles estão sempre sozinhos, mandam um projeto para a coordenadora e não aprova, manda um projeto para a diretora, né? Manda um projeto de sair com os alunos para visitar o museu, é negado. Só que eles, dentro daquele ecossistema tão duro e tão difícil da escola, principalmente da escola pública brasileira, eles não conseguem entender, compreender e exercitar o valor da colaboração, da parceria. E eu acho e fico muito contente de estar num programa que tem tantos grupos de pesquisa liderados por professores e professoras que entenderam a importância das redes, do trabalho em redes de colaboração. Lá em 2003 não era assim não, viu, gente? Não era mesmo. Né? Então, houve uma guinada dentro do programa, claro que sempre teve o programa sempre foi de excelência nessas 3 áreas a que ele se propõe: ensino de ciências, filosofia das ciências, história das ciências. Mas, em algum momento, né, ele dá uma guinada, e eu acho que isso tem a ver em torno aí de 2010, para se voltar para o chão da escola. E a entrada de outros professores e professoras foram oxigenando o programa. Então, eu acho que eles não têm isso somente comigo, mas os alunos que são professores e que estão no programa vão ouvir sobre parceria em praticamente todas as disciplinas e com todos os professores que eles vierem a se relacionar. Mas isso foi uma construção, nem sempre foi assim, porque em determinado momento, né, os professores da universidade entenderam que nós somos responsáveis pelos professores de ciências. E estou aqui falando de todas as áreas, né? Porque o programa não recebe só professores como antes, química, física, biologia e matemática. Hoje nós temos uma diversidade enorme de profissionais. Temos muitos, e que todos são professores praticamente.
Então, eu acho que o programa foi flexibilizando, foi se aproximando. As pessoas que foram entrando também foram oxigenando. As pessoas que foram se formando no programa foram vendo lacunas que precisavam ser preenchidas, né? E também, obviamente, a mulherada, né, que foi entrando no programa e foi aí conquistando, né, o espaço através dessa colaboração. E, claro, os meus queridos colegas professores, mas a gente, com as mulheres, a gente se articula, né, de um jeito diferente e muito prazeroso, né? O que não significa dizer que não tem articulação com os professores, mas há uma certa competição, né, que eu não vejo tanto entre as mulheres como eu vejo entre os professores e as professoras. Então, eu acho que não só na área do ensino de ciências, da divulgação científica, da educomunicação, da educação museal, né? Então, formar pessoas para a educomunicação, que é um campo novo também, como Mariana Sebastião, né? Que já é aí uma referência também, a gente vem publicando juntos trabalhos e que vai atuar de uma forma muito mais qualificada. Então, nesses espaços das disciplinas, a gente vai trabalhando, a gente vai discutindo, a gente vai falando sobre criatividade, que é um elemento extremamente importante, nós somos extremamente criativos, mas que a gente precisa da parceria e da colaboração. Na área da educação, sozinhos, nós não fazemos nada. Na verdade, nenhuma área, né? Então, essa ideia do cientista sozinho ali no seu laboratório descobrindo coisas, isso já ficou muito para trás, né? Então, a formação de professores é algo que eu tenho muito carinho, que eu tenho muita dedicação também, não só dentro do programa, mas a formação também na área dos animais peçonhentos, né, gente? Com os bichos do Museu Van Escola, um projeto educativo, é sempre bom estar com professores, é sempre bom dialogar sobre os mitos, né? Sobre os medos que são ensinados para a gente, que são impostos pela nossa cultura, o desrespeito que acaba gerando a partir desse medo desses animais, e ver, né, os professores e as professoras no final com a mão na cobra. Então, a formação de professores é algo que eu tenho muito carinho, né? E eu acho que duas coisas são importantes na formação de professores, né? Falar para eles da minha experiência na formação de parcerias, de que nós não precisamos estar sozinhos, não podemos estar sozinhos e não vamos fazer nada sozinhos. É difícil fazer parcerias, é difícil fazer trabalho em colaboração, porque somos diferentes, temos pensamentos diferentes, viemos de lugares diferentes, mas sem parceria e colaboração, nada acontece. Não tem como fazer nada sozinho. E é por isso que a escola ela se atrasa tanto, né? Ela está tão atrasada, porque também nós fazemos parte de um sistema que acaba nos fixando nos lugares em caixinhas. Mas na hora que a gente entende, né, e que a gente sai desse lugar e olha para o lado e vê o colega que também tem desejos, né, e pensamentos e reflexões, na formação de professores eu sempre falo que a gente tem que estar muito mais preocupado com o que nos une do que com o que nos separa. Porque a diversidade, o pensar diferente, a forma de fazer, a gente vai conseguir. Um outro ponto, essa colaboração com a universidade. Eu sempre digo, procurem a universidade, procurem centros de pesquisa, procurem institutos federais. Tem sempre um professor ali, louco para trabalhar na escola. Então, essa parceria, né, é muito importante, universidade, escola. E a criatividade, né? A gente utilizar da nossa criatividade, trazer os estudantes como parceiros. Eles também têm angústias, eles também têm dificuldades. Então, se criou algo muito perverso na educação brasileira, que é o aluno odeia o professor e o professor odeia o aluno, e aquela célebre frase, eles não querem nada, quando eles querem muito. Os jovens, acabou de sair uma pesquisa agora, da Luísa Massarani, sobre, afinal, o que é que os nossos jovens pensam de ciência e tecnologia. Eles gostam da ciência, eles valorizam a ciência, eles acham a carreira científica muito importante, mas eles acham muito, muito difícil serem cientistas.
Então, na hora que a gente, como professor, se alia ao estudante, então a gente vai quebrando aí várias barreiras, e é isso que na formação de professores eu procuro provocar, né, os meus colegas essa reflexão. E nessa relação da universidade-escola, o diálogo sempre é horizontal. O ensino superior não quer dizer que nós, professores do ensino superior, somos superiores. Eu sei que alguns de nós agem assim, infelizmente, mas não são todos que agem assim. E eu não ajo assim. Então, ter esse diálogo horizontal com o professor da educação básica, como colegas, como parceiros, é muito importante na formação de professores. A minha dica, né, de tudo que eu falei muito, são 30 anos aí na docência, são 30 anos na universidade, né? Eu sempre quis ser quem eu sou, de quem eu me tornei, e a minha dica primeiro, aquilo que muita gente fala, né? Mas foi a minha vida, gostar do que faz. Eu gosto de estar na universidade, eu gosto de ser professora, eu gosto de ser cientista. Então, esse é o primeiro momento. Descubra, né, algo que você realmente goste de fazer. A iniciação científica júnior é com isso que a gente trabalha. Isso não quer dizer que os desafios que a gente vai tendo e as dificuldades serão menores, mas quer dizer que nós teremos mais força para lutar por aquilo que a gente gosta. Eu acho que um outro ponto importante é se planejar, né? A gente ter algum tipo de planejamento. Como é que eu vou me vendo daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30? Isso é muito importante, né? Pelo menos foi para mim. Eu sei que a gente tem sempre que contar com o imponderável, né? O imponderável faz parte da vida, mas o planejamento, ele é fundamental. E eu acho que, por último, cultive amizades, né? Faça dos seus colegas, dos seus aliados, seus alunos, seus orientadores, amigos. É claro que a gente não vai conseguir fazer isso com todo mundo. Impossível. Ainda mais para uma pessoa como eu, que trabalho com animais peçonhentos e com cobra, né? A relação que as pessoas fazem, às vezes, é imediata. Não gostam desses animais, não gostam também de quem trabalha com esses animais, mas fazer do grupo, das pessoas com que a gente trabalha, construir as amizades é muito importante. E eu sou muito feliz, porque eu acho que eu construí muito mais amizades. Óbvio que eu desagrado a muita gente, até porque eu tenho uma posição firme em dizer aquilo que eu sinto, né? E muitas das vezes a própria educação, a própria sociedade nos ensina a gente se esconder daquilo que a gente sente, daquilo que a gente pensa, com medo de retaliação, com medo do que vão pensar da gente. Eu me construí como pessoa e como profissional, quebrando esses medos, né? Aos poucos, às vezes com a marretada, às vezes aos poucos. Então, você saber, né, do que você quer, do que você acredita, isso é muito importante, porque sempre vai aparecer alguém que vai dizer que você não está no caminho certo, que você está equivocado. Isso é importante, né? A ciência vive disso, do dissenso, né, das dúvidas, mas também do consenso. Então, é uma força pessoal e uma coragem que a gente precisa tirar de nós mesmos, que eu acho que todos nós temos, né? Como seres humanos, temos essa força e temos essa coragem para lidar com os desafios e saber que nós temos uma rede ali que nos ampara, de que a gente não está sozinho. Isso é o mais importante. Obrigada.